Então vamos lá, vamos começar. Olá, olá a todos que estão ouvindo aqui mais um podcast neste canal. Eu sou o João. E eu sou o Pedro. E vamos que vamos, cara. Vamos que vamos. Hoje é o primeiro vídeo do ano, primeira entrevista do ano. Vamos receber este jornalista, né, maravilhoso, Mandarine. Tudo bem com você, cara? Tudo bom, João? Tudo bom, Pedro? E os amigos que estão ouvindo aí. Um prazer falar com vocês. O Pedro ele é flamenguista, então pode começar a fazer uma pergunta já, Pedro. Quando é que começou essa sua paixão pelo Flamengo, Mandarine, cara? Como começou essa sua origem pelo Flamengo? Que eu vi pelo Instagram, tu foca acho que muito no Flamengo. Como é que é isso? Na verdade, o Flamengo entra na minha vida antes da minha vida, né? O meu pai é torcedor do Flamengo, já teve uma torcida organizada nos anos 70, Fla-Sil, e eu nasci rubro-negro. Antes de eu nascer, antes da minha mãe conhecer o meu pai, eu já era Flamengo. E sou apaixonado pelo Flamengo da minha vida toda. O Flamengo tem uma importância religiosa, orgânica na minha vida. E eu sempre, desde pequenininho, apaixonado pelo Flamengo, pelo Zico, até que comecei a frequentar o Maracanã em 87, com 10 anos. Antes eu tinha ido uma ou duas vezes, mas assim, meu pai me levando, sem eu ter pedido. O primeiro jogo que eu pedi para ir ao Maracanã foi o Flamengo e Santa Cruz em 87. E aí eu fui nesse jogo, o Zico fez 3 gols, o Flamengo foi campeão brasileiro naquele ano, e desde então eu não sei o que é viver sem ir ao Maracanã, sem estar perto do Flamengo, e as minhas escolhas profissionais acabaram sendo também muito motivadas por esse amor, e é isso, cara. E aí eu consegui trabalhar com o Flamengo durante muito tempo, no jornalismo esportivo, e depois de sair do jornalismo esportivo, continuei no jornalismo, mas aí fora do esporte, mas o esporte sempre, o Flamengo, né? Acaba sempre me chamando a paixão pelo Flamengo, e hoje eu tenho um canal chamado Sentimento Rubro-Negro, que é mais um bate-papo, mais uma coisa para eu me divertir e falar um pouco dessa paixão que acaba sendo um assunto recorrente durante o meu dia, durante a minha vida. Incrível, cara. Trabalhar pro Flamengo. Como é que é isso, cara? Como é que é, tipo, trabalhar para um clube que você simplesmente, como você disse, antes de você nascer, já estava confirmado. Como é que é trabalhar para o Flamengo? Então, na verdade, eu tenho algumas... eu, desde pequeno, eu queria sempre conhecer mais sobre o Flamengo. E aí, quando eu estava fazendo pré-vestibular, na verdade, quando eu era moleque, desde 9 anos, eu coleciono jornais dos dias de vitória do Flamengo. Mas nunca sonhei em ser jornalista, nunca tive essa vontade, embora tivesse, acredito, vocação. Mas eu nunca quis ser Flamengo. Nunca quis ser jornalista. E aí, eu estava fazendo pré-vestibular e fiz vestibular. Eu estava tomando uma cerveja com os amigos, só que eu não sabia para que eu ia fazer vestibular. E aí um amigo me falou de uma faculdade que ele estava fazendo, IBMR, onde lá tinha fisioterapia. E aí eu achei a fisioterapia uma oportunidade. Na época, o Newton Petroni, o Filé, era fisioterapeuta do Romário. E aí ele era muito badalado na época. E eu falei, pô, de repente isso é uma oportunidade de trabalhar no Flamengo, ser fisioterapeuta. E aí eu fiz faculdade de fisioterapia, mas só fiquei pouco mais de um período lá, não tinha nada a ver comigo. E eu falei, cara, como é que eu vou fazer agora para estar no Flamengo, para conhecer o Flamengo? Até que alguma coisa bateu, falou, porra, jornalismo. E aí eu me encontrei dentro do jornalismo, e desde o início eu queria ser jornalista, mas eu queria conhecer mais, estar mais presente no Flamengo. E aí, logo cedo, no segundo período, eu já fiz uma prova para trabalhar no Lance, no jornal Lance. E aí comecei, e aí, pô, sempre cobrindo o Flamengo, sempre voltado para o Flamengo, mas eu nunca quis trabalhar no Flamengo. Eu quis sempre estar próximo ao Flamengo, até porque, a partir do momento que você depende do dinheiro do clube, você passa a não ter isenção. E eu sempre prezo muito pela minha isenção. Então, eu sempre trabalhei com o Flamengo, até que eu estava no Lance, comecei como estagiário, virei repórter, fazia o clube, até que em 2008 o dono do Lance
resolveu fazer um jornal voltado para a torcida do Flamengo, o jornal Vencer. E aí me chamou para ser o editor do jornal, para criar o jornal junto com ele. E aí foi a grande empreitada da minha vida, que pela primeira vez no Brasil, um jornal voltado só para um clube, nunca teve isso, e eu fui o editor desde o primeiro número. Eu criei o jornal junto com outra pessoa, mas o jornal todo da minha cabeça. Então era um jornal onde tinha notícias de cidade, de polícia, mas tinha todo dia 16 páginas falando sobre o Flamengo. E nós ficamos lá durante 5 anos, trabalhando nesse jornal dentro do Grupo Lance, até que, por questões comerciais da empresa, descontinuaram o jornal. Nesse período, a gente conseguiu cobrir o título brasileiro, a Copa do Brasil. Foi um período maravilhoso, onde a gente era praticamente torcedores dentro de uma redação de jornal, fazendo o jornal do Flamengo no momento que o Flamengo, depois de 17 anos, é campeão brasileiro. Então foi um momento, 2008, 2009, 2010 foram anos inesquecíveis, até que eu saí, o jornal acabou, e aí eu saí do jornalismo esportivo, mas eu já tinha cumprido, na verdade, o realizado do meu sonho, que era conhecer o Flamengo, entrevistar todos os meus ídolos, ter o respeito, ter o carinho, ser conhecido pelos meus dois maiores ídolos no Flamengo, que são o Pet e o Zico. Então, assim, foram coisas que o Flamengo acabou me dando na minha vida, e fora todas as alegrias, né? Pô, maneiro. Entendi. Alguma pergunta? Sobre o Flamengo, para você, qual foi o jogo mais importante da história do Flamengo para você, né? Porque teve a última Libertadores agora, teve a Libertadores de 81. Você acompanha o Flamengo desde de criança, como você falou. Uhum. Qual foi o jogo mais importante do Flamengo para você? O do Flamengo foi a final do Mundial, mas eu não acompanhei esse. O jogo que mais marcante para mim do Flamengo até hoje foi o gol do Pet, 2001, 27 de maio de 2001. E aí foi uma das maiores emoções da minha vida. Eu comparo essa emoção só ao nascimento dos meus filhos, mas no nascimento dos meus filhos eu tinha preocupação. Você fica querendo ver se o neném tá bem, se a esposa tá bem. Então tem outras coisas na cabeça, mas assim, alegria, aquele segundo de alegria, o maior segundo de alegria que eu tive foi o segundo logo após a bola do Pet ter passado pelos dedos do Elton. Então aquele foi o momento de maior alegria da minha vida, dos meus 43 anos. Inclusive tenho 43 anos, o gol foi aos 43 minutos. Então, coincidentemente, eu queria nem fazer 44, mas eu não quero morrer, não. Mas eu queria ficar com 43 mais tempo. E aí, para mim, assim, afetivamente, esse foi o momento mais emocionante. E ao longo desses anos todos acompanhando o Flamengo, houve algumas conquistas muito emocionantes. A gente teve ali, em 87, teve uma Flamengo e Atlético Mineiro no Mineirão, foi sensacional. 3-2, o Renato Gaúcho deu show, é um dos meus grandes ídolos. O Flamengo, agora de 2019, embora já tenha uma outra percepção, porque aí você consegue, quando você conhece muito a fundo, a tua forma de torcer muda. Então, assim, para o menino que está querendo fazer jornalismo, vamos dizer, que ele quer fazer jornalismo, que ele é muito apaixonado por um time, eu acho que ele deve repensar, porque às vezes você começa a torcer de uma forma diferente, você vê muita coisa errada, você vê jogadores que não merecem estar onde estavam. Então, assim, você passa a torcer de uma forma diferente. Não é que você torça menos, mas você passa a ser mais crítico. E eu sou muito crítico em relação ao Flamengo, na verdade, em relação a quem está sempre no Flamengo, porque eu acho que o Flamengo é muito grande e as pessoas que estão lá passam. Então, assim, raramente eu vou idolatrar um jogador que eu sei que ele ainda pode jogar em outro time, que ele está ali por dinheiro. Então, assim, isso é uma coisa muito que muda muito a tua forma de torcer. Então, para quem está começando, para quem quer fazer jornalismo, porque é muito apaixonado pelo clube, eu acho que não é o caminho ideal, não. Entendi. Então, o gol do Petkovic contra o Vasco, né, aquele gol de falta, Sim. eu não era nascido nessa época, como eu sou vascaíno,
Não era Deve nascido? ser um motivo de. Não, não. Mas eu sou vascaíno e foi um motivo bastante de tristeza pra mim. Eu tenho um Quantos anos você pouquinho de tem? raiva. Tenho 16. Então você nunca viu o Flamengo ganhar do Vasco nada, né? Aí é triste, realmente. Título não, né? Mas. Mas já viu ser rebaixado, isso aqui é importante. Infelizmente. Você vai ver o Flamengo ser rebaixado um dia. Pode esperar, tá? Alguma pergunta, Pedro? Opa, eu tenho aqui uma pergunta assim. Mandarine, eu queria saber como é que você se sente fazendo essas lives, cara. Como é que você essas lives pro pessoal, tipo, você quer comunicar as pessoas? Como é que é esse negócio? Como é que você se sente? Então, as lives, elas aconteceram, assim, naturalmente. Eu até hoje, nesse momento, depois de um tempo, eu parei até, porque também diminuiu muito, mas eu fiz poucas, mas, assim, papos legais com amigos. Na verdade, ou com pessoas que eu tenho algum tipo de interesse em saber o que acontece. Porque ao longo da minha trajetória, da minha carreira, eu nunca gostei de personagens óbvios. Então, eu sempre procurei entrevistar bons personagens, contar boas histórias. Não necessariamente o cara que você mais gosta. Por exemplo, vou explicar. Eu sou apaixonado pelo Zico. O nome do meu filho é Arthur, em homenagem ao Zico. Então, se eu for. Eu entrevistei o Zico, sei lá, 20 vezes. Se eu for colocar para você as minhas 20 melhores entrevistas, nenhuma do Zico vai estar. Porque eu conheço muito sobre o Zico, porque eu jamais vou querer extrair do Zico alguma coisa que não seja positiva, porque há um encantamento. Então, assim, nas lives, eu procurei levar pessoas, trazer, né? Pessoas que têm algum interesse para a pessoa que está assistindo. Então, assim, eu falei com o Henrique Cristo, que é uma figuraça, um cara, pô, muito engraçado, naquele momento de pandemia, todo mundo querendo falar com Deus, eu consegui falar com o Henrique Cristo. Falei com o Ei, goleiro Cristo, Bruno. Ó pai. Pai, esse é uma figuraça. Aí falei com o goleiro Bruno, que é outro cara controverso, que também, pô, por eu já conhecer a história do Bruno há muitos anos e o Bruno ter confiança em mim, eu consegui trazer na entrevista coisas que ele, nesses últimos 10 anos, não tinha falado para ninguém. Então, se você pegar a entrevista, você vai ver ali 5, 6, 7 informações, 7 notícias que ele nunca tinha falado para ninguém e que eu consegui tirar dele. Então, assim, falei com Carlos Kaiser, que também é aquele mentiroso, o cara que fala que jogou em tudo que é lugar e não jogou em lugar nenhum, que é maior figura também. Então, assim, eu gosto de bons papos com bons personagens, isso que me move. Porque a minha função, né, o meu trabalho é conversar com pessoas. Sejam essas pessoas famosas, boas, ruins, vilãs, o que quer que seja, heróis, mas eu vou sempre falar com as pessoas buscando uma história boa, um papo bom. Tranquilo. João, Então tem mais alguma pergunta? Você gosta de falar com quem você tem mais intimidade? Quem você... Não, zero. Zero. É justamente o contrário. Eu gosto de saber boas histórias. Tá. Eu gosto de falar com pessoas que vão despertar boas histórias. Porque, assim, às vezes eu tenho muita intimidade e não rende o assunto. Eu tenho, como eu te disse, eu conheço o Zico de cabo a rabo. Eu conheço toda a história do Zico. E o Zico hoje já me conhece. Então, se eu falar com o Zico, provavelmente não vai ser uma entrevista maravilhosa. Eu tenho amigos no futebol que também eu fiz amigos que na entrevista, vai sair uma entrevista legal, mas assim, a entrevista mais uma. Eu gosto realmente de falar com pessoas que eu acho que o leitor, o ouvinte, o telespectador quer saber aquilo que eu vou perguntar. Eu me coloco muito no lugar do telespectador. Então não adianta eu chegar para o Zico ou para o Pet e perguntar, Pet, qual a sensação daquele gol de falta de 2001? Não é uma coisa interessante, a gente já falou isso 40 milhões de vezes, entendeu? Então eu gosto realmente de fazer perguntas que a pessoa que está assistindo gostaria de perguntar. Oh, que legal, cara. Porque se você conhece muita pessoa, né, ela vai contar a história já repetida, né? Exatamente, Muito bom. Vamos falar sobre o momento agora do Flamengo. Você acha que o Flamengo leva esse Campeonato Brasileiro? Eu já tive mais confiante, já tive menos confiante. Hoje eu estou com uma confiança razoável. Acho que essa volta agora aí
se embalar, se fizer 3, 4 jogos com 3 pontos, com 3 vitórias, 4 vitórias, eu acho que o Flamengo chega assim. O São Paulo tem uma boa vantagem, o São Paulo ainda tem a vantagem de decidir, caso chegue empatado, decidir dentro de casa, mas eu confio muito mais na qualidade do time do Flamengo do que no time do São Paulo. Eu acho que o time do São Paulo, eu acho que é um time ainda que pode vir a se tornar um time espetacular, um bom time. Eu acho que é um time ali razoável. Se fosse o Palmeiras, talvez nessa primeira posição, eu teria um pouco mais de preocupação. O São Paulo, eu acho que o Flamengo chega assim. Bom, você acha o trabalho do Rogério Ceni bom agora? Cara, fiquei muito entusiasmado com a contratação do Rogério. Acho que nos nomes que o Flamengo tinha à disposição era o melhor nome. Acontece que o Rogério pegou um caminho que eu não sei se é o caminho ideal para ele. Como o Rogério teve problemas na chegada dele no Cruzeiro com os medalhões do time, o que eu vejo, conversando com pessoas e analisando, e pelo pouquinho de conhecimento que eu tenho, eu vejo que o Rogério no Flamengo, ele quis chegar muito bem com os medalhões do time. E o Flamengo tem uma panela muito forte. Então, não sei se esses caras que o Rogério é fechado, que aí tem o Diego Alves, tem o Diego, tem o Felipe Luiz, o Rodrigo Caio, não sei se esses caras vão retribuir ao Rogério o futebol. Então, eu percebo que o Rogério está muito fechado com eles, porque ele foi sacaneado no Cruzeiro pelos medalhões para treinar, se a gente vai ter um Flamengo com qualidade, onde jogam os melhores. É o que eu espero. Se o Rogério Ceni colocar os melhores para jogar, eu acho que o trabalho dele só tem a ganhar e o Flamengo arranca nessa reta final aí para disputar com o São Paulo em boas condições. O Flamengo é um time de bastante pressão, né? Mas agora tá sem torcida. Atrapalha muito. O Flamengo. Fala aí, Pedro. Fala uma pergunta aí. Eu queria saber sobre essa demanda de comunicações, cara. Poderia me explicar melhor como funciona, que seria algum tipo daqueles Instagram que tem as páginas de noticiário, mais ou menos isso, a demanda de comunicações? Não. Quando eu trabalhei, depois que eu trabalhei no Lance, eu fiquei 10 anos no Lance, né? No Lance no Vencer. Aí em 2014 eu fui pro Jornal Meia Hora, fiquei 4 anos no Jornal Meia Hora. E aí em 2018 eu pedi demissão do Jornal Meia Hora e montei uma assessoria de imprensa. Então a Demanda Comunicação, na verdade, é uma assessoria de imprensa onde eu trabalho com um profissional liberal, trabalho com lojas, com empresas, com empreendedores, com eventos. Procuro até hoje, né, conseguir, evito trabalhar com futebol. Não é um meio que eu gosto de trabalhar nesse momento, que eu não gostaria de trabalhar. Então, assim, é uma assessoria de imprensa, onde a gente desenvolve todo o trabalho do cliente para colocar ele na mídia, para fazer ele se comunicar bem com o seu público-alvo. E na verdade, eu troquei o lado do balcão, né? Eu fiquei 18 anos em redação, aí agora, desde 2018, eu pulei o lado do balcão e agora estou do lado do cliente, do lado do personagem e não mais na redação. Mas é uma coisa que eu gosto muito, redação também. Por que você saiu do Jornal Meia Hora? Cara, no Jornal Meia Hora, a empresa estava em crise, né? O jornal estava já numa descendente, a empresa. E aí, no final da minha passagem, eu sempre fiz, durante os 4 anos que eu estava lá, eu fazia o caderno de televisão. Então, eu troquei os jogadores pelos artistas. Eu fazia sempre a matéria principal da revista que eles tinham de TV, que saía aos domingos. E aí, nas últimas semanas, tinha um repórter do jornal que copiava matérias minhas, que com o aval de uma subeditora, ele pegava matérias de personagens que eu tinha feito com exclusividade e aí publicava. E aí, para não ter problemas, quando você perde a confiança no teu superior,
a melhor forma que você tem é se afastar. Como ele não ia sair, como o profissional lá, a subeditora não ia sair, e o rapaz que estava roubando as minhas matérias não ia sair, se eu agredisse ele, se eu batesse nele, eu ia ter problemas, mas o cara estava me roubando dentro do trabalho. Eu peguei e pedi demissão. Ah, tá, entendi. Alguma pergunta, Pedro? Bom, é uma pequena curiosidade. Bom, a gente já tinha falado antes, mas a gente não estava gravando. Ah, a gente queria saber melhor, para o pessoal saber melhor, sobre a entrevista com o goleiro Bruno, cara. Como é que foi entrevistar o goleiro Bruno e você disse que tinha um passado com ele? Alô? Oi, voltou. É. Como é que era ter essa entrevista com o Bruno e você disse que tinha um passado com ele? Pode explicar melhor pro pessoal? Então, na época que eu estava no jornal, eu acompanhei desde a chegada do Bruno, fazia Flamengo no Lance, na época eu era repórter. Eu fiz a chegada do Bruno ao Flamengo, e aí ao longo da trajetória dele no Flamengo, eu sempre cobri, até que a gente lançou o Vencer, e o Bruno foi um dos pilares, né, foi um dos personagens principais das conquistas do Flamengo, até que veio o caso do crime da Elisa. No momento do crime, a equipe do Jornal Vencer, ela deu uma cobertura muito forte desse episódio. E aí, tanto a versão da polícia, a versão da promotoria, como também a versão do Bruno. Nós fomos um dos poucos veículos que mostramos sempre o lado também do Bruno. Nunca para defender, mas para dar voz a todos os lados. E aí, ao longo desse período, a gente criou um bom relacionamento com a equipe dele, com a equipe de defesa dele. E aí ele já me conhecia da época de Flamengo também. E a gente sempre manteve contato com a esposa dele, com advogados dele. E aí foi natural, quando ele estava em liberdade, eu me tornei amigo da família dele. E aí a gente batendo papo, eu estava batendo papo sem pretensão nenhuma de fazer live. Aí ele pegou e ele já tinha feito uma live com uma fã, com alguém assim. E aí a gente conversou e surgiu a ideia de fazer uma live. E aí a gente bateu um papo. Na verdade, não teve uma pretensão de nada além de um papo onde eu conseguisse que ele falasse coisas que ele não tinha falado. Então, assim, ele chorou na live, coisa que é muito raro. Acho que não tem registro do Bruno chorando em outros lugares. Então, o Bruno chorou quando ele lembrou da avó dele, a avó dele que criou ele, que morreu, e ele não pôde ir ao enterro, a polícia proibiu. Então, eu consegui extrair dele coisas que eu sabia que eu poderia extrair e que eu não tinha visto em nenhum outro lugar. E aí teve uma repercussão muito boa, como toda repercussão com polêmica. Teve gente que criticou, teve gente que elogiou, mas o trabalho, na verdade, é um trabalho, como eu disse, de conversar com pessoas sem fazer nenhum tipo de julgamento. Então, eu não absolvo nem condeno. Eu converso com as pessoas e escuto o que elas têm a dizer. E aí eu entrevistei o Bruno, como eu posso entrevistar amanhã a mãe da Elisa, como eu posso entrevistar o advogado, como já entrevistei o advogado de defesa, como já entrevistei o delegado. Então, assim, eu trato muito naturalmente como mais um papo. Como eu estou falando com vocês, eu posso falar com o goleiro Bruno e aí, se eu estiver na posição de entrevistador, vamos dizer assim, eu vou sempre buscar falar e respeitar o cara que está falando comigo. Entendi, cara, entendi. Pô, Tem alguma pergunta? Você se envolveu num caso desse, tão polêmico, e como que eu posso falar? Sem se envolver para um dos lados. Muito, Na verdade, muito bom isso. a gente não pode tomar partido. Eu acho que a imprensa hoje, e é um dos motivos que eu saí de redação, a imprensa hoje toma muito partido. A imprensa se acha no direito de julgar as pessoas, de condenar, de falar quem é fascista, quem é golpista, quem é comunista. Então, assim, a imprensa gosta de colocar rótulos. Eu nunca gostei de colocar rótulos. Eu acho que todas as histórias têm três lados. Tem o lado de um, o lado do outro e a verdade. E eu sempre gosto de ouvir todos os lados. E aí, quando eu me coloquei, quando eu me coloco como jornalista, eu gosto de falar, de conversar com as pessoas que, de repente, com outros jornalistas ou em outros veículos, não tem espaço. E eu sempre trato o cara com respeito e com muito cuidado. Eu nunca vou para a entrevista
para fazer pegadinha, para sacanear o entrevistado. Então, assim, tem muito jornalista que já vai com a gente chama que são os filhos da pauta. Eles já vão com a manchete pronta na cabeça deles. Então, enquanto eles não tiram aquela pergunta, ou eles vão inventar o que o cara falou, ou vão forçar o cara a falar aquilo que eles querem ouvir. E eu não concordo com esse tipo de jornalismo. Eu gosto sempre de deixar o entrevistado à vontade. A partir do momento que uma pessoa se predispõe a perder o tempo dela para te dar uma entrevista, você tem que tratar de forma positiva, de forma educada. Você não precisa ser puxa-saco, e eu nunca fui. Mas o que você não pode fazer é desrespeitar, fazer armadilha. Isso eu acho feio na imprensa de hoje. E eu não faço. Então, assim, eu tenho muito bom relacionamento com as pessoas que eu entrevisto, mas muitas vezes, na maioria das vezes, depois de entrevistá-los. Então, assim, eu não preciso ser amigo da pessoa para entrevistar, mas muitas vezes, depois de entrevistar, eu me torno amigo, que eu acho que é mais importante, porque aí o cara sabe que você é de confiança, que o que ele disse vai ser colocado do jornal daquela maneira que ele falou, não vai ser deturpado, não vai ser sacaneado. Eu acho isso muito importante. Legal, legal. Tem mais alguma pergunta, Pedro? Pedro sumiu aqui, então vamos continuar. Oi. Pedro! Opa! Oi. Apareceu. Fala aí, Pedro. Opa, eu não tenho nem mais uma pergunta. Pergunta não? Não tem Então, mais, tá? então vamos de última aqui. Bate bola rápida aqui. Como você acha que vai ser o 2021 do Flamengo? Olha, eu espero que seja melhor que 2020. 2020 foi um ano frustrante, foi um ano de expectativa alta, realidade baixa. Acho que o Flamengo é um brasileiro e espero que no final do ano o Flamengo consiga o título da Libertadores. Mas, assim, para começar um ano, eu acho que o Flamengo vai ser campeão brasileiro. Bom, Entendi. defina. Peraí, já que estamos no bate-bola, como você definiria a situação do Flamengo depois que o Jorge Jesus saiu do cargo? Cara, o Jorge Jesus ele conseguiu em pouco tempo uma identificação com o Flamengo que eu nunca tinha visto de uma pessoa de fora. Então, foi triste. Eu acho que é muito mais um luto, uma ausência, uma saudade do que propriamente qualquer outra coisa. O Jorge Jesus era uma pessoa que, no pouco tempo que ele ficou no Flamengo, ele conquistou todo mundo. E aquele 2019, mesmo que ele volte, tem gente até falando agora que ele pode voltar, eu acho que não vai ser igual mais. É igual quando você termina um relacionamento e depois de anos, de algum tempo você volta. Vai ficar sempre... Não é igual à primeira vez. Então, assim, eu fiquei muito triste. As escolhas foram feitas de forma errada. O Domenech foi uma péssima escolha. Agora o Rogério foi uma escolha boa para mim, mas ainda não deu resultado. Mas é uma pena. Na verdade, é como uma separação, como o fim de um relacionamento, onde todo mundo perde. Eu acho que o Flamengo perdeu, o Jorge Jesus perdeu. Entendi, é isso. Só isso, Pedro. Também queria saber... Não é só isso, não. Como é que é fazer, pelo menos pro YouTube? Que você também disse que tem um canal pro YouTube. Como é fazer o conteúdo? Então, esse canal eu sou contratado, é o Clube da Aposta e o Sport Bets.io, que é patrocinador do Flamengo também. Ele tem alguns criadores de conteúdo e me chamaram para fazer o Sentimento Rubro-Negro. Então, quem quiser ir lá no Instagram e no canal também dar uma moral, Sentimento Rubro-Negro. E aí eu falo sempre antes dos jogos e depois dos jogos eu tenho o compromisso de fazer um vídeo onde eu sou livre para falar o que eu quiser, e aí, entre os jogos, eu posso também produzir. Então, assim, muito papo de torcedor. Eu não estou lá para dar informação, porque eu não quero ser um jornalista. Eu estou ali como torcedor, batendo um papo de torcedor para torcedor. E agora, em 2021, as lives que eu fiz no meu Instagram, eu vou levar pro canal, vou entrevistar personagens não só do Flamengo, mas personagens também rivais do Flamengo, adversários do Flamengo e torcedores anônimos e torcedores famosos do Flamengo nesse ano de 2021. Espero aí que pelo menos uma vez por semana a gente coloque um vídeo legal. Entendi, cara. Alguma pergunta, João? Não. Tem alguma coisa para divulgar aí, pra gente deixar na descrição, pro povo ir?
mesmo, o sentimento rubro-negro. Espero a galera toda lá. E sempre quem quiser dar opinião, também no Facebook pode me adicionar. Eu sou um cara que bato muito papo pelo Facebook, então às vezes a gente tem debates muito legais lá no Facebook, a galera é muito participativa. E não só rubro-negro, não. Eu gosto e converso sempre com torcedores, com amigos de todos os times. Eu acho que o que vale, na verdade, é sempre um bate-papo legal e com respeito. Então, quem estiver ouvindo que quiser trocar uma ideia lá, e a galera que muita gente jovem me procura para saber sobre jornalismo esportivo. Quem quiser também pegar alguma dica, me conhecer alguma coisa que eu puder ajudar, também pode passar lá no Instagram, no Facebook, que é sempre um prazer trocar ideia. É isso, é isso. Tem alguma coisa para falar, Pedro? Bom, não, nada mesmo. Então é isso, meus amigos, meus amores. Muito obrigado a todos que viram esse vídeo. Dê like, compartilhem, se inscrevam e vão nas redes sociais aí do Mandarine. Muito obrigado a todos que ouviram esse podcast. Até o próximo.